Você já deve ter ouvido falar de peças plásticas. Certamente, se acompanha aqui o canal, já viu muitos vídeos sobre esse tema. Mas o que são contrapeças? Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo a respeito do que são peças e contrapeças plásticas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo. Lembrando que esse vídeo é apoiado pela Spiral do Brasil, ou, como mais comumente você vai ouvir falar e já conhece, pela Spirol do Brasil. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação. Aqui no Brasil, conta com uma equipe super especializada de engenharia para te ajudar a selecionar a melhor solução de fixação, dimensionar e aplicar os componentes no seu produto. No site da Spirol, e o link está na descrição aqui desse vídeo, você ainda encontra uma série de informações técnicas sobre os componentes de fixação. Pode fazer facilmente o download de catálogos e manuais técnicos com as especificações de cada componente, recomendações para aplicação e dimensionamento, além de estudos de casos. Entre os produtos da Spirol, você vai encontrar pinos elásticos, calços e especialmente os insertos metálicos e limitadores de compressão. Os insertos metálicos auxiliam na montagem de peças plásticas com parafusos e os limitadores de compressão evitam que ocorra perda de força de aperto com o passar do tempo. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação, com fábricas e escritórios comerciais em todo o mundo, inclusive no Brasil, com uma equipe preparada para te atender. Entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelo link, que também está na descrição. Bom, antes de entrar no conteúdo desse vídeo, que vai ser muito interessante, trazido aí pela Spirol para você, alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, clica no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for lançado. Me segue também no Instagram para receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Lembra de curtir, comentar esse vídeo e compartilhar com todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros, para que o vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E se você tem produtos e serviços para a indústria de plásticos, como a Spirol, e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe nos links que estão na descrição desse vídeo e a gente vai bater um papo bem interessante e montar um plano de divulgação para o seu produto. Vamos entrar no nosso tema principal, falando a respeito de peças e contrapeças plásticas. E, como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar. O link está na descrição desse vídeo. E a apresentação está aí na tela agora para você acompanhar. Tá? Lembrando que esse é um conteúdo apoiado pela Spirol do Brasil. E se você quiser conhecer mais os produtos e serviços da Spirol, os links para contato e para o site deles está na descrição desse vídeo. Bom, vamos falar um pouco a respeito das peças plásticas. Quais são algumas vantagens de se utilizar peças plásticas? A primeira vantagem notável que eu quero trazer para você é a versatilidade de design. A gente consegue construir designs bastante complexos com as peças plásticas e, principalmente, comparado com materiais tradicionais, fazer esses designs em uma única etapa de processo. Isso é uma grande vantagem, reduz custos, aumenta a produtividade e permite que a gente obtenha peças que normalmente não seriam possíveis com materiais tradicionais. O baixo peso também é uma vantagem muito interessante, a gente já discutiu bastante a respeito de baixo peso em outros vídeos aqui no canal. Porém, algumas vezes uma única peça plástica não dá conta do recado. É lógico que existem muitas situações onde você vai ver uma peça plástica sozinha ali funcionando. Uma embalagem é muito comum isso acontecer em algumas aplicações industriais, mais técnicas, mas normalmente em aplicações de engenharia, as peças plásticas precisam trabalhar em conjunto. Então existe uma necessidade de montagem dessas peças plásticas. E por que existe essa necessidade de montagem? Porque pode existir uma geometria muito complexa, então uma geometria que é realmente extremamente complexa e que fabricar essa geometria em uma única peça, mesmo utilizando materiais plásticos, não seria possível ou viável economicamente. Quando a gente tem uma geometria que
da forma como foi concebida, impede a extração dessa geometria de um molde. E a gente não tem muita margem de liberdade para poder mudar essa geometria. Ou quando a gente precisa de funções e materiais diferentes para executar diferentes funções dentro daquela peça. Então, ou daquele componente. Então aí, normalmente, a gente precisa de algum tipo de montagem. Ou quando existe movimentação relativa necessária entre os diversos elementos, os diversos componentes de uma montagem. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu quero mostrar para você. Então, eu tenho aqui primeiro essa peça bastante interessante, grande, complexa. Né? Você vê uma geometria tão complexa que muito provavelmente a gente não conseguiria, de fato, fazer essa peça em um único componente. Então, a gente tem uma montagem, você percebe uma peça em cima, uma outra peça embaixo, tem alguns outros componentes que são agregados posteriormente. A gente vai voltar para falar dessa peça aqui daqui a pouquinho. Eu tenho uma outra peça de engenharia também, aqui um conector. Tá? Então você percebe que eu tenho uma montagem aqui para permitir o encaixe e desencaixe constante de de uma mangueira ou de um outro conector aqui. Então eu tenho também uma montagem. A gente vai voltar a falar um pouquinho dessa técnica de montagem. E eu tenho mais um exemplo agora de uma peça que é um estojo de maquiagem, você vê aqui, ó, e esse é bem interessante porque eu tenho uma primeira montagem na parte de cima aqui, eu tenho um material estrutural, opaco, que vai dar a estética, a proteção para o produto, e eu tenho uma necessidade de função diferente aqui, ó. Eu tenho uma necessidade de transparência, então são materiais diferentes que vão realizar funções diferentes dentro da minha peça, e eu preciso de uma montagem desse material transparente com esse material branco. Mas, além disso, eu tenho uma outra funcionalidade, que é a necessidade de poder abrir esse estojo, obviamente para usar o produto que está aqui dentro e depois fechá-lo para proteção do produto. Então, para não precisar ficar com duas peças que pode perder e etc., a gente faz uma montagem, as peças ficam unidas, mas existe a possibilidade dessa movimentação relativa. A gente vai voltar nesses exemplos daqui a pouquinho. Tem mais um exemplo de uma movimentação relativa complexa que eu quero trazer para você agora. Dá uma olhada nessa montagem que eu estou colocando na tela. Imagina você ter essa montagem aí extremamente complexa com uma única peça. Praticamente impossível. Você precisa de movimentação relativa, você precisa das peças trabalhando em conjunto. Então, nessas situações, a gente precisa montar peças plásticas. A gente precisa que exista uma técnica para unir essas peças. E quais são as técnicas disponíveis para a gente montar peças plásticas? Bom, eu separei em 3 categorias. A gente pode ter uma montagem estática permanente, ou seja, aquelas peças que vão ser unidas, não vai haver movimentação relativa entre elas e a gente não quer que exista a possibilidade de desmontagem. Então a gente está falando de uma solda. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando a respeito de técnicas de solda e eu vou deixar alguns desses links aqui em cima para você poder acompanhar. Existe também a possibilidade de utilização de snap fits, quando a gente usa ângulos retos ou ângulos mais fechados e que impedem a desmontagem desses componentes. E, finalmente, também existem os adesivos, em que a gente vai unir as peças com o uso de um adesivo e depois que esse adesivo curar ou solidificar, as peças ficam unidas permanentemente, sem a possibilidade de movimentação relativa. Existe ainda uma montagem estática, mas que permite a desmontagem, como, por exemplo, o uso de parafusos ou ainda o uso de snap fits com ângulos mais favoráveis a desmontagens, e a gente pode utilizar essas técnicas também. Agora, existem algumas montagens em que o movimento relativo é necessário, como a gente viu nos exemplos, que eu chamo de montagens dinâmicas, em que a gente pode utilizar também parafusos para esse tipo de montagem, encaixes de pressão, snap fits também podem ser usados para montagens dinâmicas em que existe esse movimento relativo, e pinos, como alguns dos pinos que são fornecidos pela Espirol, que apoia esse vídeo. Você pode conhecer os produtos clicando nos links que está na descrição desse vídeo. Tá? Eu quero voltar nos exemplos que a gente trabalhou, que eu mostrei para você agora há pouco, para discutir um pouco dessas técnicas de montagens. Então a gente falou de montagens estáticas permanentes. Essa peça aqui é um bom exemplo. Né? A gente tem aqui uma peça em cima, uma peça embaixo, e aqui no meio a gente tem uma solda que une essas duas peças de forma permanente. Não existe movimentação relativa entre essas peças e elas estão unidas permanentemente. Aqui eu tenho um outro componente, uma outra pecinha que também é unida
por solda nessa peça e de forma permanente, uma movimentação, uma montagem estática permanente. Agora, essa peça aqui, em particular, ela também vai montada em um outro conjunto, que não necessariamente vai ser plástico, com o uso de parafusos. E você vê aqui, ó, que existe a previsão para a inserção desses parafusos, utilizando, inclusive, limitadores de compressão, como aqueles que você pode encontrar na linha de produtos da Espirol. E, de novo, se você quiser conhecer a linha de produtos da Espirol para montagem de peça, como os limitadores de compressão, vai no link que está na descrição desse vídeo. Então, essa peça aqui, bem interessante, apresenta muitas das técnicas que a gente conversou. Tá? Aqui a gente tem, nessa pecinha, a montagem por snap fits com um ângulo, se você perceber aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, que permite montagem e desmontagem. Tem uma certa limitação aqui de movimentação, mas é um snap fit que permite montagem e desmontagem. E aqui a gente tem o uso, a montagem utilizando os pinos exatamente como a Espirol mostra para a gente, utiliza para a gente. Você vê aqui o furinho onde é inserido esse pino, né, para fazer essa montagem. Pinos, de novo, lembrando, assim como os limitadores de compressão, que fazem parte do portfólio da Espirol que apoia esse vídeo. Então, existem várias técnicas utilizadas para a montagem das peças plásticas e a gente vai, então, dependendo da necessidade e da função do componente que está sendo projetado, a gente vai utilizar uma ou outra técnica. Agora, o que é, no fim das contas, então, uma contrapeça? A gente está falando aqui de montagem, peça plástica e tal. O que é uma contrapeça? Bom, a gente falou até agora de peças plásticas. Normalmente, a gente chama de peça plástica, quando existe uma montagem, aquela que é o elemento principal da montagem. O que é o elemento principal? É aquele que está no maior volume, ou é aquele que tem a ação principal, que executa a função principal daquele componente, ou aquela peça mais crítica, que precisa de mais atenção, de mais cuidado, que não pode falhar, ou simplesmente é a peça que está em estudo no momento. Se é uma peça, se é um componente que não tem uma peça principal mais óbvia, normalmente você vai trabalhar em uma peça de cada vez, no projeto, num estudo, durante o desenvolvimento de um processo ou na solução de um problema. E quando você tem uma peça daquele componente em foco, normalmente a gente chama aquela de peça. É aquela peça onde está direcionada a nossa atenção. Então, trazendo alguns exemplos. Nesse componente aqui, obviamente, a maior peça aqui, o maior elemento dessa montagem é a pecinha preta. Então, normalmente, a gente vai chamar isso aqui de peça ou da peça principal desse componente. Aqui já a gente não tem exatamente uma única peça, mas se você parar para pensar, esse componente, esse corpo principal aqui, poderia ser chamado da peça plástica, e tudo que vai pendurado nele são os componentes agregados aqui, que a gente já vai dar um nome para eles, tá? E nesse caso aqui, a mesma coisa. A gente tem duas peças que não necessariamente tem uma função principal, uma função secundária, uma sobressai em relação à outra. Tá? Então, normalmente, nesse tipo de peça, aquela que tiver em estudo no momento, aquela que a gente estiver mais preocupado e focando a nossa atenção, vai ser chamado de peça. E o resto? As outras peças que fazem parte do componente. Essas serão chamadas de contrapeças. São todos os outros elementos de uma montagem que não a peça principal, aquela peça que precisa de mais atenção, ou a peça que está sob estudo naquele momento. É todo o conjunto que está em torno do que a gente chamar de peça. Tá? As peças que não estão na montagem, mas trabalham em conjunto com a peça, também são chamadas de contrapeça. Então, olha só. Esse componente todinho aqui. Eu tenho uma peça em cima e uma peça embaixo. Eu posso até chamar de peça, depois que elas estão soldadas e unidas aqui, eu posso chamar tudo isso daqui de uma peça. Mas aqui eu tenho talvez uma contrapeça, aqui eu tenho uma outra contrapeça que é unida também, esse componente aqui é unido, mas todo esse componente aqui vai montado depois num outro componente que provavelmente vai ser metálico, que é o corpo do motor do carro. Tá? Então a gente vai ter as montagens por parafusos aqui num outro componente. E esse outro componente não faz parte dessa montagem,
Então, a gente pode pegar esse componente, esse elemento todo, essa montagem toda, e chamar de contrapeça essa outra peça que está aqui fora, esse outro elemento que está onde todo esse conjunto será montado. Então, são peças que não estão na montagem, mas vão trabalhar em conjunto. E note que, normalmente, essas contrapeças podem não ser plásticas. Inclusive, quando a gente tem esse tipo de montagem aqui, a gente tem duas peças plásticas unidas por um pino. E esse pino aqui pode ser, sim, chamado de contrapeça também. É uma parte menor, tem a sua importância em termos de volume, ela é o menor elemento dessa montagem, mas ela não é necessariamente uma peça. Então, ela pode ser chamada de contrapeça desse sistema todo aqui. Tá? Então, são todas aquelas peças que estão em torno da peça principal da nossa montagem. Agora, por que é importante a gente estudar contrapeças? Né? Por que eu normalmente uso essa nomenclatura da peça principal e as contrapeças? Porque a gente precisa analisar as interferências. Então, a gente está desenhando uma peça. A gente tem o foco em um componente daquela montagem. Então, a gente chama aquilo lá de peça. Como é que essa peça vai funcionar? O que tem no entorno? Né? Bom, se eu quero saber o que tem no entorno, se vai montar direito, se não vai ter nenhuma interferência, tudo que tiver em volta eu chamo de contrapeça, isso facilita a minha análise, facilita eu entender o que eu preciso mudar na minha peça, que é o meu objeto de estudo agora. Tá? Ajuda a entender a compatibilidade de materiais. Então, no caso de uma contrapeça como esse caso aqui, que eu tenho dois materiais diferentes e que vão passar por um processo de união por solda, essas duas peças estão soldadas aqui. Eu tenho compatibilidade entre esses dois materiais que vai permitir essa solda. Então, entender o que é peça, o que é contrapeça, quais são os materiais, nesse caso aqui, vai me ajudar a avaliar a compatibilidade, se é possível realmente ter essa união utilizando uma técnica de montagem de solda, por exemplo. Estudo para o método de montagem que não seja solda, outros métodos, então vai me ajudar a entender que técnicas podem ser utilizadas. Estudos de movimentação, imagina essa situação aqui agora, esse outro elemento, né? Várias peças trabalhando em conjunto. Então, eu preciso conseguir estudar essa movimentação, eu preciso saber como cada uma desses componentes funciona, e eu tomo a peça principal desse elemento como sendo a peça, e tudo que está ao redor, tudo que vai favorecer a função principal desse componente, vão ser as minhas contrapeças que eu vou utilizar para analisar e poder determinar como vai ser o funcionamento e as movimentações relativas desse componente. Tá? Além disso, para solução de problemas. Uma vez que podem ocorrer problemas na moldagem, na utilização de peças plásticas, facilita a vida do investigador poder diferenciar entre o que é a peça principal e quais são as contrapeças, e muitas vezes os problemas podem estar nas contrapeças, e você diferenciando com essa nomenclatura o que é peça, o que é contrapeça, qual que é a função principal e o que está no entorno, facilita na hora de você comunicar as suas conclusões, as suas investigações, para poder dar uma solução definitiva. O que você achou desse conteúdo? Eu espero que você tenha gostado de tudo que eu trouxe aqui, dessas informações. Eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. E me conta, então, como esse vídeo te ajudou. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail, me manda uma mensagem. E me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo.